Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando é o Marcelo Medeiros. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer a instalação do Bareus Backup no ambiente CentOS 7 do Linux, tá? O Bareus Backup que é um fork do Bacula, muita gente conhece, muita gente ainda não, ele não é muito difundido aqui no Brasil, mas é uma ferramenta tão confiável, tão estável quanto o Bacula, com uma comunidade um pouco menor, mas que funciona muito bem, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui as boas práticas desse início de instalação e mostrar para vocês como é simples realizar uma instalação do zero, né? Então, se você quiser o teu ambiente funcionando em poucos minutos, siga esse vídeo aqui comando por comando que você não vai ter nenhum erro, tá? Eu vou apresentar o meu ambiente para vocês. Eu tenho aqui um servidor rodando em VirtualBox que ele está rodando no IP 192.168.1.211. Eu acabei de instalar esse servidor, tá? Ele está zerado. É uma instalação mínima do CentOS. Então, eu vou acessar ele aqui via SSH, 192.168.1.211. Já estou aqui no meu servidor. Muita gente tem muita dúvida até no começo da instalação e às vezes pedem para uma ajuda para mim por erros muito primários, muito bobos assim, que vêm lá da instalação do sistema operacional. Então eu vou mostrar para vocês desde o começo aqui quais são as boas práticas, o que você precisa fazer no teu servidor para você não ter nenhum problema lá na frente e depois ficar quebrando a cabeça, né? Então, como é um servidor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar um IP fixo nele, tá? Então, no CentOS 7, o arquivo de configuração de rede ele fica em, vou dar já um VI aqui, /etc, /sysconfig, network-scripts, ifcfg, traço e o nome da placa de rede. No meu caso aqui é a EMP0S3. No teu caso aí pode ser ETH0, pode ser ENO1, pode ser um nome até muito maior do que esses aí, tá? Então, vou entrar aqui no arquivo, vocês vão ver que o meu boot proto ali está DHCP. Eu vou mudar isso aqui para static. E aqui na linha de baixo eu vou colocar algumas informações de endereçamento IP fixo, tá? Então, IP ADDR, que é o endereço de IP, eu vou colocar 192.168.1.30. O prefixo 24. O prefixo aí nada mais é do que a máscara de subrede, né? A contagem de bits da máscara de subrede. Então o 24 é 255.255.255.0. Você pode mudar esse prefixo aqui por netmask, por exemplo, e aí você coloca a sua máscara inteira. Aqui no gateway eu vou colocar 192.168.1.254, que é o gateway aqui da minha rede, e o DNS1, a mesma coisa, no meu caso aqui, né? 1.254. Vou salvar. Uma outra coisa que é interessante a gente fazer num servidor é a gente já dar um nome para esse servidor. Deixar localhost como uma instalação padrão também não é uma boa prática. Então, no CentOS 7, a gente vai em /etc /hostname. E aqui eu vou mudar para bareus-test. Vou salvar aqui também. Uma outra coisa importante, eu vou editar o arquivo hosts do meu servidor para ele saber que Bareus test é ele mesmo, né? Então, eu vou colocar aqui um vi/etc host, desculpa, hosts. Tá? Vocês vão ver ali que o localhost responde para 127.0.0.1. Eu vou simplesmente aqui adicionar um 127.0.0.1 e o nome Bareus-test. Se você tiver domínio, você pode colocar o nome completo aí, tá? Se eu der um ping agora no nome Bareus-test, ele está respondendo para 127.0.0.1. Ok? Uma outra coisa que é opcional aqui nesse caso, mas que eu vou fazer por conta desse vídeo, é desabilitar dois serviços de segurança do Linux. Tá? Um deles é o Firewall, que no CentOS 7 é chamado de Firewall D, que é o Firewall Daemon. Então, para eu parar esse serviço, eu dou um systemctl stop firewall D. E para eu desabilitar ele da inicialização, eu não quero que o Linux suba com ele, eu dou um disable. Ok.
Um outro serviço que eu também vou parar é o SE Linux, tá? Também é opcional, vocês podem procurar na internet aí como configurar o SE Linux para trabalhar com os serviços que estão rodando no teu servidor, mas é bem complexo, então não é o foco desse vídeo. Então, para eu desabilitar isso, eu tenho que editar um arquivo, que é o /etc /se linux /config. E aqui no enforce eu vou colocar disabled. Vou salvar. Se eu quiser já desabilitar o SE Linux agora, sem esperar a reinicialização, eu posso usar o comando set enforce 0. Desabilitei o SE Linux. Ok? Bom, o servidor está tudo configurado. Eu vou fazer um shutdown -R now. Eu vou dar um restart no servidor. Bom, o servidor já está no ar, só que em vez de 211, agora ele é o 30. Então vamos logar nele aqui. Perfeito. Bom, algumas instalações do CentOS, você tem várias ISO do CentOS, né? Se você baixar a ISO completa, que é de 4 GB e pouco, ele já tem a maioria das ferramentas. Mas se você baixar, como eu fiz, a ISO mínima, algumas ferramentas ele não tem. Por exemplo, ifconfig. Aqui ele já tem o ifconfig, eu acho que eu já instalei. Mas, por exemplo, o wget, que é para fazer download, ele não tem ainda. Então, eu vou usar o i1 install wget. Caso você não tenha também o ifconfig, o nome do pacote é net-tools. Você faz um i1 install net-tools e aí ele instala as ferramentas de rede que tem inclusive o ifconfig aí. Bom, terminou de instalar aqui o wget então. Bom, o que a gente precisa fazer agora, né? O Bareus, assim como o Bacula, ele requer um banco de dados. Ele trabalha com SQLite, ele trabalha com Postgres e ele trabalha com MySQL ou com MariaDB, que é a mesma coisa. Para esse tutorial, eu vou utilizar o MariaDB. Então, antes de começar a instalar o Bacula, o Bareus, eu tenho que ter o banco de dados instalado. Então, vamos lá com i1 install MariaDB e MariaDB-server, que é o pacote principal e o pacote do servidor também. Bom, meu computador ele não é super rápido, tá? Eu pauso o vídeo quando está fazendo o download dos pacotes e a instalação para o vídeo não ficar muito grande também. Bom, terminou de fazer a instalação do MariaDB, então eu preciso iniciar o MariaDB e configurar ele para iniciar junto com o Linux. Então, para isso eu faço systemctl start MariaDB. Isso para iniciar o banco, tá? E depois eu vou fazer um systemctl enable MariaDB-service, que isso aqui é para iniciar o MariaDB junto com o Linux. Ok? Bom, após isso, existe um script, que é um script vindo do MySQL, que também serve para o MariaDB, que é o script de configuração inicial, e é bem interessante a gente rodar ele. Então, a gente vai usar o MySQL _security _installation. Então, aqui ele me pergunta para eu colocar a senha atual de root, como a gente acabou de instalar o MariaDB, ele não tem senha ainda, então é só dar um Enter. Ele está perguntando se eu quero setar uma senha de root, sim. Vou criar uma senha. Vou repetir essa senha. Está perguntando se eu quero remover os usuários anônimos, sim. Se eu quero desabilitar o login de root remotamente, né, de uma outra máquina, eu conseguir acessar o banco como root, eu vou desabilitar também. Está perguntando se eu quero remover a base de teste e o acesso a ela, sim. E se eu quero dar um reload na tabela de privilégios agora, sim também. Então, eu estou com o meu MySQL, meu MariaDB configurado. Tá? Se eu der um MySQL -u root -p e colocar a minha senha, eu entro no MariaDB. Tranquilo, né? Bom, após a instalação, inicialização e configuração do MariaDB, eu preciso ter uma base de dados, né? Com o nome do Bareus e com todas as tabelas, então eu tenho que criar a tabela do Bareus. Antes disso, a gente vai instalar os pacotes do Bareus, que é nesse pacote que tem os scripts para a gente poder criar as tabelas e dar os privilégios para o usuário do Bareus. Então, eu tenho que ir até o site do Bareus primeiro. Vou abrir aqui, já está com ele aberto. Vou aqui, esse aqui é o site principal, tá? É o www.bareus.org. Eu venho aqui em Download. Seleciono aqui embaixo
o ícone do CentOS ou da tua distribuição preferida. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando a instalação no Debian, que muita gente também me pergunta. Vou aqui em Release. Aí eu posso escolher a última pastinha ou a Latest, que é a última versão. Vou aqui na pastinha Latest. Vou selecionar CentOS 7, que é a minha versão, e aqui no bareus.repo eu vou copiar esse endereço de link aqui. Vou dar um direito do mouse, copiar o endereço do link. Isso aqui já é suficiente para mim, tá? Vou minimizar aqui. E aqui no CentOS eu vou entrar na pasta de repositórios do i1, que ela fica em etc i1.repos.d. E aqui eu vou fazer o download daquele arquivo bareus.repo aqui para dentro. Então, como é que eu faço isso? wget e colar o link que a gente copiou ali. Ok, se eu der um ls aqui agora, vocês vão ver que o arquivinho está aqui, né? Então, eu vou fazer agora um i1 update. Bom, pessoal, aqui demorou um pouquinho. Tá? Eu editei o vídeo aí, mas demorou bastante para fazer o i1 update aí. Bom, a gente já atualizou os repositórios do i1, agora a gente consegue fazer a instalação dos pacotes. Então, para essa instalação, a gente vai instalar dois pacotes. i1 install bareus, que é o pacote principal, onde vai ter o pacote do Director, do File Daemon, do Storage Daemon, enfim. E também o pacote da minha distribuição do banco de dados, né? Então, tem vários pacotes aqui. Tem um pacote para o Postgres, um para o MySQL e um para o SQLite. Então, vamos instalar aqui o Bareus MySQL Database. Eu não sei se é Bareus MySQL Database ou se é Bareus Database MySQL. Vamos testar agora. É isso aí, tá certo, tá? Então, são dois pacotes aqui. Vou dar um sim aqui. O bacana de fazer essa instalação pelo i1, usando os repositórios, é que o i1 ele já procura as dependências automaticamente e já instala. Então isso faz com que a instalação fique muito mais rápida e muito mais simples, tá? Então, já tenho aqui instalado o pacote aqui, o Bareus, tá? A gente também aqui já tem o Database MySQL, o bconsole, o Director, o Storage, o File Daemon, mais as ferramentas aqui principais, o Bareus Client, tá tudo aqui. Tá? Então, agora a gente vai vamos configurar esses serviços para subir automaticamente. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer um systemctl enable bareus-dir.service. A mesma coisa para o Bareus fd, que é o File Daemon, e a mesma coisa para o sd, que é o Storage Daemon. A gente não vai iniciar eles ainda, tá? Por quê? Eu tenho que ter o banco de dados do Bareus. Então, quando a gente instala o Bareus, ele tem uma pastinha que fica em /usr lib Bareus scripts. Aqui dentro, ele tem uma série de scripts para você trabalhar com o banco do Bareus. E tem 3 que a gente vai precisar utilizar agora, tá? Então, como é que a gente faz? A gente vai fazer um ponto barra, porque são executáveis. O primeiro script que a gente vai utilizar é o create Bareus database. E eu vou colocar aqui os parâmetros do meu banco. Então, -u root e -p, que é a senha de password, né? Ele vai pedir aqui a senha. Vou colocar aquela senha que eu criei lá no script de instalação do MySQL. Ele já criou a database. Depois eu vou rodar também um outro script que está nessa pasta, que é o, deixa eu achar aqui, make Bareus tables, que é para fazer as tabelas do banco de dados. Né? Mesma coisa, vai pedir a senha, criou as tabelas. E por último, eu vou garantir todos os privilégios do usuário Bareus nesse banco. Né? Então, vamos usar o script grant Bareus privileges. Mesma coisa, senha, ok, tudo certinho, tá? Então, já existe agora um banco de dados do Bareus, já existe o usuário do Bareus do banco de dados e todas as tabelas necessárias, e agora sim a gente pode iniciar os serviços, tá? Então, vamos começar aqui com systemctl start bareus-dir.
mesma coisa para o File Daemon e mesma coisa para o Storage Daemon. Tá? Em outros vídeos a gente vai dar uma olhadinha nos arquivos de configuração do Director, do File Daemon e do Storage Daemon, mas quando você instala esses daemons, por padrão, o arquivo conf deles já funciona para iniciar os serviços. Tá? Uma outra coisa que a gente vai instalar agora, que é bem bacana, é o Bareus Web UI, que é de Web User Interface, que é nada mais nada menos do que a interface web do Bareus, que é uma interface muito legal e vocês vão aprender a utilizar ela em seguida. Então, vamos instalar aqui em um install Bareus-Web UI. Vou colocar um tracinho Y para ele não perguntar nada. Ele vai instalar aí um Apache, vai instalar várias libs, vai instalar o PHP, tá? Que são dependências do Bareus Web UI. Tá? Depois que a gente instalar ele, a gente vai precisar configurar um profile. Eu vou fazer uma configuração simples aqui, só para a gente conseguir acessar o software, mas depois, nos próximos vídeos, a gente vai explicando como criar os seus perfis, vários usuários e assim por diante. A gente precisa colocar o serviço web Apache para iniciar automaticamente também, a gente não pode esquecer, tá? Então, systemctl enable httpd.service. Já vai iniciar junto com o Linux. E agora, se a gente abrir aqui, deixa eu já iniciar o httpd também, né? systemctl start httpd. Já iniciou. Vou abrir aqui meu navegador e vamos fazer um teste, né? 92.168.1.30 barra Bareus Web UI. Já está lá. Então, já tem aqui localhost dir, que quer dizer, é na máquina local que ele está se conectando, o seu usuário e senha, e aqui algumas linguagens, não tem em português ainda, tá? Se alguém quiser se aventurar aí, fazer a tradução do Bareus, ia ser bem bacana. Bom, como é que eu consigo criar um usuário, né? Eu tenho alguns arquivos de configuração do Bareus, que eles ficam em /etc /Bareus. Aqui dentro tem algumas pastas, e a gente tem uma pastinha ali que é o bareus-dir.d, que é onde estão os arquivos de configuração que formam o directory principal, né? Então, vou entrar aqui no bareus-dir.d e aqui eu tenho dois arquivos que eu preciso, duas pastas que eu preciso me atentar: a pasta console e a pasta profile. Então, se eu entrar aqui na pasta profile, eu tenho dois arquivos ali, o operator.conf e o webui-admin.conf. Se eu acessar esse web admin, vocês vão ver ali que ele é um arquivo de perfil com o nome do perfil e aqui são algumas permissões. A partir do Bareus 16, se eu não me engano, eles melhoraram a questão das permissões. Então você consegue controlar muita coisa que o usuário vai conseguir ver pela interface web do Bareus. Tá? Então eu vou sair aqui. E eu vou entrar agora, vou voltar uma pastinha e vou entrar na pasta console. E aqui na pasta console eu tenho um arquivo de exemplo, que é o admin.conf.example. Então, eu vou editar esse cara. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma cópia dele. Então, vamos copiar ele aqui. Só que eu vou copiar sem esse exemplo aqui, vou pôr o .conf só. E eu vou editar o admin.conf. Aqui dentro, eu tenho o password admin e o usuário admin com o perfil web UI admin, que tem todas as permissões, né? Como ele é um arquivo .conf, ele está valendo agora, né? Então, se eu der um systemctl bareus-dir, colocar um restart aqui na frente, né? Ele vai reiniciar o Bareus dir e agora eu já consigo logar aqui na minha interface web com o admin. Ok? Pessoal, bem simples a instalação, tá? Não tem muito segredo não. O mais difícil é configurar, porque o Bareus ele é bem complexo, tá? Dando uma passada rápida aqui, você tem o seu dashboard principal, onde você consegue verificar os seus jobs nas últimas 24 horas, os seus status. Aqui ele mostra um total de todos os jobs que você tem, se tem algum job rodando ou não. Aqui os jobs mais recentes, né, os status desses jobs.
Aqui na guia Jobs, a gente consegue também mostrar a lista de jobs, algumas ações. E aqui para você executar um job em específico, você pode preencher isso daqui e mandar executar um job. Aqui a gente tem o Restore, que é para restaurar arquivos, é muito bacana isso daqui. Aqui quando você já tem backup, ele mostra, você seleciona qual é o job aqui, ele mostra toda a raiz de todos os arquivos que você fez backup, você consegue selecionar um deles e restaurar onde você quiser. É muito poderoso, é muito rápido. Aqui a gente tem a parte de clients, onde a gente lista as máquinas clientes, quem são as máquinas que são quais são as máquinas que são backupeadas, né? Aqui a gente tem a agenda. Então aqui ele tem duas agendas padrão que ele cria na instalação padrão do Bareus. A gente pode mudar isso daqui. Aqui tem um overview também, né, que é basicamente o texto de configuração das agendas. Aqui a gente consegue ver o status do agendador, onde a gente consegue ver todos os próximos trabalhos de backup agendado. Aqui em Storage a gente consegue ver quais são os dispositivos. Aqui eu posso ter um arquivo, posso ter um robô de fitas, posso ter um drive de fita standalone, posso ter um storage externo, uma série de outras coisas aqui que a gente pode configurar. Aqui nos pools, né, que são como se fossem grupos de volumes, né? Então eu tenho 10 fitas, essas 10 fitas fazem parte do pool diário, por exemplo, ou do pool semanal, ou enfim. E aqui eu tenho os volumes, que são os volumes propriamente ditos, né? Que podem ser arquivos, podem ser fitas, enfim. E aqui eu tenho o meu director, onde eu tenho o status dele. Tá? Eu também tenho aqui o messages, que são as últimas mensagens do director, e o console aqui, quando eu clico aqui, ele abre diretamente o console. Se eu abrir aqui o meu terminal e digitar o comando bconsole, ele vai abrir exatamente o mesmo comando, tá? Então, se eu fizer aqui um status dir, esse conteúdo que aparece aqui é exatamente o conteúdo que está aqui, ó. Tá? E se eu for aqui na minha interface e apertar um M, ele vai me mostrar as mensagens, ele está dizendo que eu não tenho mensagens, e vai aparecer exatamente o que está aqui. Nada de mensagem. E o console é bacana, porque em vez de você entrar no terminal do Linux, né, para mexer no bconsole, você pode utilizar tudo aqui. Tá? Então ele... status... opa, status dir... Tá? Você consegue mexer por aqui. Tá? Pessoal, esse foi o intuito do vídeo, mostrar a instalação do Bareus para vocês no ambiente CentOS. A instalação é simples, é rápida, não é difícil. Tá? O mais difícil aqui é configurar os seus clientes, é configurar os seus pools. É uma ferramenta complexa, mas que vale muito a pena aprender. Tá? Depois que você domina, ela te ajuda muito. É uma ferramenta muito estável e pode ser um diferencial para a tua empresa, para os teus clientes. Então vale a pena aprender. Tá? E o bacana é que quem trabalha com Bareus, em 90% das vezes aí vai conseguir também trabalhar com Bacula, que é uma ferramenta muito mais difundida aqui no Brasil. Tá bom? Bom, nos próximos vídeos eu vou tentar mostrar um pouco das configurações, alguns exemplos de agenda, alguns exemplos de pools e fazer alguns backups de teste para vocês verem como é que a ferramenta funciona, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, por favor, se inscreva. Pode tirar suas dúvidas aí nos comentários que eu vou respondendo quando der. E na descrição aí tá o link do blog, né, e o link da empresa que eu trabalho de consultoria. Se você tiver alguma necessidade, por favor, entre em contato comigo, vou ter o maior prazer de te atender. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. Um grande abraço, até a próxima.